Jó, a história do homem que perdeu tudo e ainda assim não soltou a fé. Houve um homem que perdeu os filhos, a riqueza, a saúde e a paz. Mas o que mais impressiona na história dele não é a tragédia. É o fato de que, quando tudo desabou, ele continuou de pé por dentro. O nome desse homem era Jó. Muita gente conhece essa história só por alto. Sabe que ele sofreu. Sabe que depois foi abençoado. E para por aí. Mas, quando a gente entra de verdade na vida de Jó, o que aparece não é apenas um homem paciente. O que aparece é um coração esmagado, tentando continuar respirando, enquanto o mundo inteiro parecia ter virado contra ele. Jó era um homem íntegro, reto, prudente, temente a Deus. Tinha família, tinha bens, tinha respeito. Era o tipo de homem que fazia as pessoas pensarem: esse foi alcançado pela bondade do Senhor. Mas a dor não pede licença. Ela entra. E foi isso que aconteceu. De repente, mensageiro após mensageiro começou a chegar. E cada notícia era pior do que a anterior. Os bois foram roubados. Os servos foram mortos. As ovelhas foram destruídas. Os camelos foram levados. Era como se a vida inteira de Jó estivesse sendo arrancada, pedaço por pedaço. Só que o golpe mais cruel ainda estava por vir. Seus filhos estavam reunidos em uma casa, celebrando, vivendo mais um dia comum. Um daqueles dias que ninguém imagina que pode ser o último. Então, um vento fortíssimo atingiu a casa. A estrutura caiu. E todos morreram. Todos. Não foi uma perda pequena. Não foi uma má notícia isolada. Foi o desmantelamento brutal de tudo o que fazia a vida parecer estável. Naquele momento, Jó não tinha mais controle de nada. Não havia plano. Não havia defesa. Não havia explicação. E mesmo assim, a reação dele não foi orgulho. Não foi pose. Não foi teatro. Jó rasgou o manto. Jó se lançou ao chão. Jó sentiu a dor de verdade. E isso importa. Porque a fé verdadeira não transforma ninguém em pedra. A fé não impede lágrimas. A fé não anula o luto. A fé não faz a perda doer menos. Jó chorou, porque era humano, mas foi ali, naquele chão de ruína, que saiu uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. Ele reconheceu que nu tinha vindo ao mundo, e nu partiria. Reconheceu que o Senhor havia dado, e o Senhor havia tomado. E então, adorou. Não porque estivesse entendendo tudo, não porque fosse fácil, não porque a dor fosse pequena, mas porque no fundo mais escuro da alma, ele ainda sabia quem Deus era. Isso já seria sofrimento demais para qualquer pessoa. Mas a história continua. E continua mais pesada. Depois de perder os bens e os filhos, Jó foi atingido no próprio corpo. Feridas dolorosas cobriram sua pele da cabeça aos pés. Seu estado era tão humilhante que ele se sentava sobre cinzas, raspando as feridas com um caco. A imagem é dura, mas precisa ser dura, porque o sofrimento de Jó não foi simbólico. Foi real, físico, profundo, humilhante. Agora imagine a cena completa. O homem antes respeitado, agora está destruído, sem filhos, sem patrimônio, sem saúde, sem respostas. E como se isso não bastasse, a voz que ele mais precisava ouvir com consolo dentro da própria casa virou mais uma espada. Sua esposa, tomada pela dor e pelo desespero, olhou para ele e praticamente disse: "Você ainda continua firme? Amaldiçoa teu Deus e morre." Essa frase é pesada, mas ela também revela desespero. Ela também havia perdido. Ela também estava quebrada. Só que mesmo em meio a isso, aquela fala mostrou um abismo. Quando a tragédia chega, o coração humano mostra onde está ancorado. Jó respondeu com tristeza, mas também com firmeza. Ele disse que não receberia apenas o bem da parte de Deus e rejeitaria o mal. Não era insensibilidade, era reverência.
Era um homem tentando não deixar a alma apodrecer no meio do sofrimento. Até aqui, a história já parece insuportável, mas ainda havia um tipo de dor que estava para chegar. E muitas vezes, essa é a mais cruel de todas: a incompreensão. 3 amigos de Jó vieram vê-lo. No início, o gesto parecia bonito. Eles se assentaram com ele em silêncio. E por um breve momento, o silêncio deles foi melhor do que todas as palavras que diriam depois, porque há dores que não precisam de explicação, precisam de presença. Mas o tempo passou, e eles começaram a falar, e falaram demais. Em vez de acolher, começaram a acusar. Em vez de consolar, começaram a suspeitar. Para eles, uma tragédia tão grande só podia ser castigo por algum pecado escondido. Na cabeça deles, Jó não podia estar sofrendo tanto, sem ter feito algo terrível. É impressionante como isso ainda acontece. Muita gente sabe se sentar ao lado de quem sofre. O problema começa quando decide interpretar a dor do outro, como se tivesse acesso ao tribunal do céu. Os amigos de Jó falavam de Deus, mas não conheciam o coração de Jó. Falavam de justiça, mas não sabiam o que estava acontecendo além do que seus olhos podiam ver. Transformaram a dor de um homem em sermão. Transformaram lágrimas em suspeita. E Jó ouviu tudo aquilo ferido por dentro. Ele tentou responder, tentou se defender, tentou colocar em palavras o caos que estava vivendo. Em alguns momentos, falou com beleza. Em outros, falou com puro desespero. Chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Perguntou por que não tinha morrido antes de ver tamanha desgraça. Desejou que sua dor tivesse um nome, uma causa, um sentido. E quem nunca sofreu de verdade, talvez estranhe isso. Mas quem já atravessou a noite da alma, entende. Existe uma diferença enorme entre perder algo e ver o próprio sentido da vida ser abalado. Jó não estava apenas sofrendo perdas externas. A visão de mundo dele estava em frangalhos. Ele sabia que Deus era justo. Sabia que Deus era soberano. Sabia que Deus era grande. Mas naquele momento, seu coração não conseguia juntar essas verdades com a realidade esmagadora que estava diante dele. Então ele fez o que muita gente também faz, mesmo em silêncio. Questionou. Não era rebeldia vazia, era agonia. Jó queria falar com Deus. Queria expor sua causa. Queria entender por que a vida tinha virado um campo de cinzas. Queria respostas que os amigos não podiam dar. Queria que o céu quebrasse o silêncio. E às vezes, o silêncio do céu pesa mais do que o barulho da tempestade. Talvez essa seja uma das partes mais humanas de toda a história. Jó continua olhando para Deus, mesmo sem resposta imediata. Ele reclama, chora, questiona, lamenta, se revolta em alguns momentos, mas não vai embora. Isso é impressionante, porque tem gente que, ao sofrer, não perde apenas a paz, perde também a direção. Jó estava confuso, mas ainda estava voltado para Deus, ferido, mas na direção certa. Depois de longos discursos, depois de muito peso, depois de um vale profundo de palavras e dores, algo acontece. Deus fala, mas Deus não fala como os amigos esperavam, nem como Jó imaginava. O Senhor não entrega uma explicação simples, não oferece uma resposta pronta, não apresenta um mapa completo do sofrimento. Em vez disso, Deus confronta Jó com a própria grandeza. Fala da criação, fala do mar, fala da aurora, fala das estrelas, fala dos animais, fala das forças invisíveis que sustentam o universo. Como quem dissesse, existe uma realidade maior do que a que você consegue ver agora. Isso não diminui a dor de Jó, mas recoloca Jó no lugar da criatura e Deus no lugar do Criador. E, naquele encontro tremendo, Jó entende algo profundo. Ele não precisava compreender tudo.
para reconhecer que Deus continuava sendo Deus. Então ele se cala. Não um silêncio de derrota, mas um silêncio de quem percebe, enfim, o tamanho do Senhor e o limite da própria visão. Jó admite que falou do que não entendia plenamente. Reconhece que antes conhecia Deus de ouvir falar, mas agora o conhecia de maneira mais profunda. O sofrimento não destruiu sua fé. O sofrimento arrancou dela a superficialidade. Esse é um dos pontos mais fortes dessa história. A restauração de Jó não começa quando os bens voltam. Não começa quando a saúde melhora. Não começa quando a dor diminui. A restauração começa quando o coração dele volta a se alinhar diante de Deus. Só depois disso é que a história caminha para a restituição. Deus repreende os amigos de Jó, porque eles falaram sobre o Senhor sem fidelidade. Aquele grupo que passou tanto tempo acusando o homem ferido, agora é confrontado pelo próprio Deus. E há algo profundamente justo nisso. Nem toda voz religiosa representa o coração de Deus. Nem toda fala bonita sobre justiça vem acompanhada de compaixão. Então acontece um detalhe poderoso. Jó ora por seus amigos. O homem ferido ora por aqueles que o feriram com palavras. Isso não é fraqueza. Isso é profundidade espiritual. É quando a dor já não consegue mais mandar em tudo o que você é. Depois disso, a vida de Jó começa a florescer novamente. Sua saúde é restaurada. Seus bens se multiplicam. Sua história ganha novos capítulos. Mas seria um erro olhar para isso e pensar que a principal mensagem está apenas na prosperidade que voltou. A parte mais forte não é que Jó recebeu de volta em dobro. A parte mais forte é esta. Quando tudo lhe foi arrancado, ainda sobrou nele algo que o sofrimento não conseguiu matar. A reverência, a fé e a disposição de continuar olhando para Deus, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Essa é a força dessa história, porque quase todo mundo consegue louvar quando a casa está cheia. Quase todo mundo consegue agradecer quando a saúde está firme, a mesa está posta e a vida parece em ordem. Mas e quando a noite chega de verdade? E quando o telefone toca com uma notícia que desmonta o peito? E quando o corpo falha? E quando a alma cansa? E quando o céu parece em silêncio? A história de Jó não existe para romantizar a dor. Ela existe para mostrar que a dor não tem a palavra final. Ela mostra que um homem pode desabar por fora, sem abandonar completamente aquilo que sustenta sua alma. Mostra que fé não é ausência de perguntas. Fé, muitas vezes, é continuar de pé, enquanto as respostas não chegam. É orar sem entender. É chorar sem blasfemar. É atravessar o escuro, sem fingir que ele é bonito. Talvez hoje muita gente esteja vivendo algo parecido. Não perdeu tudo como Jó, mas perdeu o suficiente para sentir o chão tremer. Perdeu a paz. Perdeu alguém. Perdeu o sono. Perdeu a alegria. Perdeu a esperança em algumas áreas da vida. E por fora, talvez ninguém veja o tamanho do cansaço. Mas essa história continua viva, porque toca exatamente nesse ponto. O coração humano conhece a dor. E Deus conhece o coração humano. Nem sempre haverá explicação imediata. Nem sempre a resposta virá no tempo que a gente deseja. Nem sempre a ferida vai cicatrizar rápido. Mas há algo que essa história sussurra com muita força. O sofrimento pode visitar a vida de alguém. Só não precisa governar para sempre a alma dessa pessoa. Jó nos lembra que ainda existe dignidade no luto, reverência na confusão e fé, até no meio do pó. No fim, a grande vitória de Jó não foi recuperar bens, saúde e honra. A grande vitória foi não deixar a tragédia transformar seu coração em ruína definitiva. Porque perder tudo já é terrível, mas perder tudo e perder a alma junto seria ainda pior. Jó caiu, Jó chorou, Jó questionou, Jó se feriu,
Jó ouviu coisas injustas. Jó atravessou o vale, mas o vale não conseguiu devorá-lo por inteiro. E talvez seja isso que alguém precisava ouvir hoje: que o seu momento mais escuro não define o fim da sua história, que o silêncio de agora não significa abandono, que a dor pode ser profunda, mas não eterna, que ainda existe sentido, mesmo quando ele parece escondido, e que há momentos em que tudo o que resta ao ser humano é se ajoelhar entre as cinzas e continuar crendo que Deus ainda vê, ainda sabe e ainda permanece no controle, mesmo quando o coração não consegue organizar o caos. A história de Jó não é a história de um homem que nunca fraquejou. É a história de um homem que fraquejou, sem soltar completamente a mão de Deus. E isso muda tudo. Quem continua olhando para Deus até no dia da cinza, um dia descobre que a cinza não era o fim.